Você já percebeu como às vezes uma coisa minúscula consegue estragar completamente o seu dia? Você acorda normal, pega o celular, manda mensagem para alguém, a pessoa visualiza e não responde. Pronto, agora sua mente começa o espetáculo, acabou seu dia. Falei alguma coisa errada? Ela perdeu o interesse? Será que eu sou inconveniente? Será que ninguém realmente gosta de mim? Esses são seus pensamentos. Olha o nível disso. Uma notificação, um silêncio de algumas horas e sua cabeça já criou um documentário inteiro sobre abandono, rejeição e fracasso emocional. E o mais absurdo, nada aconteceu de verdade. A pessoa pode literalmente estar tomando banho ou dirigindo, trabalhando, dormindo, mas a sua mente transformou um detalhe banal numa tragédia psicológica. E talvez esse seja o problema mais perigoso da vida moderna. As pessoas não estão sofrendo apenas pelo que acontece, elas estão sofrendo principalmente pelo significado que criaram na própria cabeça. Marco Aurélio percebeu isso há quase 2000 anos quando escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." E sinceramente, essa frase deveria assustar muito mais gente do que assusta. Antes de começar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal e deixa o like, porque é isso que faz o YouTube entender que esse vídeo merece chegar em mais pessoas. E se em algum momento esse conteúdo realmente te ajudar, te fizer refletir ou enxergar a vida de outra forma, e você puder fortalecer o canal, vou deixar o link do LivePix na descrição, porque no final esse canal só continua existindo graças às pessoas que assistem e valorizam esse tipo de mensagem. Agora faça uma coisa, pega sua água ou seu café, coloca o celular no silencioso por alguns minutos e tenta prestar atenção de verdade no que vai ouvir aqui, porque a gente foi ensinado a acreditar no contrário, que a felicidade depende do dinheiro, do relacionamento, do reconhecimento, do corpo perfeito, da validação de desconhecidos na internet. Mas e se você estiver tentando organizar a vida inteira com uma mente completamente caótica? É como tentar construir um castelo em cima de areia movediça. Você troca de emprego, mas continua infeliz. Troca de parceiro, mas continua vazio. Compra coisas novas e a sensação dura menos que uma bateria de iPhone. Porque o problema nunca foi só o lado de fora. Existe um conceito na psicologia chamado distorções cognitivas, que basicamente significa sua mente mente para você o tempo inteiro. E o pior, você acredita. Um estudo da Universidade de Pensilvânia mostrou que uma pessoa comum tem milhares de pensamentos por dia, e boa parte deles são repetitivos e negativos. Ou seja, você não está apenas pensando, você está reciclando o sofrimento. É quase como um algoritmo quebrado. A mente pega uma insegurança, repete, 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 até virar identidade. Eu sou insuficiente, minha vida não vai pra frente, ninguém me respeita, eu nunca consigo. E quanto mais você pensa, mais aquilo parece verdade. Seu cérebro não diferencia muito bem realidade de repetição. É por isso que duas pessoas podem estar pela mesma situação e sair completamente diferentes. Uma perde dinheiro e reconstrói a vida, outra perde dinheiro e entra em colapso existencial. Uma leva um fora e segue em frente, outra transforma aquilo num funeral emocional de 6 meses. O evento importa, mas a interpretação decide quase tudo. E olha o mundo moderno, nunca existiu uma geração tão estimulada e tão mentalmente cansada ao mesmo tempo. Você acorda consumindo opinião, almoça consumindo comparação, dorme consumindo ansiedade. As redes sociais criaram uma coisa perigosa, a terceirização da própria percepção. As pessoas não olham mais para a própria vida, elas olham para a reação dos outros sobre a própria vida. É por isso que alguém posta foto de comida esperando validação, posta academia esperando aprovação, posta felicidade esperando confirmação. E quando ninguém reage do jeito esperado, a mente começa um massacre silencioso. Talvez eu não seja interessante, talvez eu não seja bonito, talvez ninguém se importe comigo.
Olha o nível de tragédia. Um aplicativo começou a definir o valor emocional de pessoas reais. Marco Aurélio provavelmente olharia para isso tudo e acharia patético. Um imperador romano, o homem mais poderoso do planeta na época, e mesmo assim escrevia constantemente sobre controle emocional, autoconsciência e disciplina emocional, porque ele entendeu algo que quase ninguém entende hoje. Não existe liberdade quando sua mente te controla. Você acha que está vivendo, mas muitas vezes só está reagindo à notificação, ao comentário, ao medo, à insegurança, à expectativa dos outros. Você não pensa, você sofre automaticamente. E sabe o que é pior? Você alimenta isso. Você revisa conversas antigas no banheiro, cria discussões imaginárias sozinho, ensina discursos inteiros para pessoas que nem estão pensando em você. Tem gente que perde horas vivendo tribunais mentais fictícios e depois fala: minha mente não descansa. Claro que não descansa, você transforma sua cabeça num ringue clandestino. E existe um detalhe cruel nisso tudo. A maioria das pessoas nem percebe que está presa, porque hoje a ansiedade virou personalidade, exaustão virou status e viver acelerando virou símbolo de importância. As pessoas romantizam o próprio colapso mental. Olha como eu sou ocupado, olha como minha vida é corrida, olha como eu estou surtando, como se destruição emocional fosse sinal de relevância. Nietzsche dizia que pensamentos ruins podem agir como parasitas, e é exatamente isso. Eles entram pequenos, quase invisíveis, mas começam a consumir sua energia por dentro. Você para de tentar, para de confiar, para de viver com presença. Tudo vira sobrevivência mental. E aí acontece uma coisa assustadora. Você começa a enxergar o mundo inteiro através da sua ferida. Se você se sente insuficiente, tudo vira rejeição. Se você se sente fracassado, tudo vira prova de fracasso. Se você se odeia, até elogio parece mentira. A realidade deixa de ser realidade. Ela vira interpretação emocional. E talvez isso explique por que tanta gente hoje tem tudo para estar bem, mas continua vazia. Nunca tivemos tanto conforto, tanta tecnologia, tanto entretenimento, tanto acesso, e mesmo assim as pessoas estão emocionalmente destruídas, porque distração não cura mente desorganizada, só anestesia. Você pode assistir 10 horas de vídeo, rolar feed até 3 horas da manhã, comprar coisas, sair, beber, namorar, fingir felicidade, mas quando o silêncio chega, a verdade senta do seu lado. E talvez seja isso que as pessoas mais evitam hoje, ficar sozinhas com os próprios pensamentos, porque no fundo muita gente percebe que a própria mente virou um lugar insuportável. Agora deixa eu te falar uma coisa desconfortável. Talvez ninguém esteja sabotando a sua vida. Talvez o maior sabotador esteja narrando tudo dentro da sua cabeça nesse exato momento. A voz que diminui você, que compara você, que humilha você, que transforma pequenos erros em sentenças definitivas. E o problema dessa voz é que ela usa a própria identidade. Então você acredita, você não questiona, você obedece. É quase uma escravidão silenciosa. Epicteto dizia que os homens não sofrem pelos acontecimentos, mas pela opinião que têm sobre eles. E isso destrói qualquer desculpa confortável, porque significa que muitas vezes o caos não está no mundo, está na interpretação. Só que isso também assusta, porque agora a responsabilidade volta para você. Não dá mais para colocar toda a culpa no governo, no algoritmo, no relacionamento, na infância, na sociedade. Em alguns momentos você vai ter que encarar a própria mente sem maquiagem filosófica, e isso dói, porque talvez você descubra que passou anos alimentando pensamentos que lentamente destruirão a sua paz. Pensamentos de comparação, de vitimismo, de medo, de ressentimentos, como alguém que bebe veneno esperando que o mundo morra. E o mais icônico, a maioria das pessoas protege mais o celular do que a própria mente. Compra película, capa, antivírus, senha, mas deixa qualquer lixo entrar na cabeça. Qualquer opinião, qualquer conteúdo, qualquer narrativa, qualquer pessimismo
otimismo, depois não entende porque está emocionalmente apodrecendo por dentro. Sua mente é o lugar onde você vai morar pelo resto da vida. E talvez esse seja a frase mais pesada desse vídeo, porque você pode fugir da cidade, de emprego, de relacionamento, do país, mas não consegue fugir da própria consciência. Se seus pensamentos forem caóticos, o mundo inteiro vira uma prisão psicológica. E aqui está a parte mais brutal. A vida não destrói apenas através de tragédias. Ela destrói através de pequenas corrosões diárias. Um pensamento negativo repetido 1000 vezes, uma comparação por dia, uma insegurança alimentada em silêncio, uma raiva nunca resolvida. Aos poucos, isso redefine quem você é. Você começa a viver abaixo da própria capacidade, aceita menos, sonha menos, tenta menos e chama isso de maturidade. Mas às vezes não é maturidade, é desistência sofisticada. Marco Aurélio entendia que a mente humana é como um jardim. Se você não escolhe o que cultiva, as ervas daninhas crescem sozinhas. E olha ao redor, o mundo inteiro hoje lucra com mentes distraídas, ansiosas e emocionalmente dependentes, porque gente em paz pensa melhor, e quem pensa melhor questiona mais. Por isso existe tanto barulho, tanta informação, tanto estímulo, tanta urgência artificial. O silêncio virou ameaça, porque no silêncio você começa a ouvir quem realmente se tornou. Então talvez a pergunta não seja como eu fico feliz, talvez a pergunta correta seja que tipo de pensamento eu alimento todos os dias, porque no final sua mente constrói o mundo onde você vive, não o mundo real, o mundo percebido. E duas pessoas podem habitar a mesma realidade, mas viver universos completamente diferentes dentro da própria cabeça. Agora você pode ignorar tudo isso, voltar pro feed e buscar mais distração, mais dopamina rápida, mais anestesia emocional. A maioria vai fazer isso porque encarar a própria mente exige coragem, muito mais coragem do que parecer forte na internet. Mas existe uma escolha silenciosa acontecendo todos os dias dentro de você. Ou você aprende a observar os próprios pensamentos, ou passa o resto da vida sendo controlado por eles. E talvez seja exatamente isso que Marco Aurélio quis dizer. A felicidade nunca esteve totalmente no mundo lá fora. Ela sempre esteve na qualidade da conversa que acontece dentro da sua cabeça quando ninguém está olhando.